Oi, eu me chamo Gabriel de Almeida Silva, eu sou estudante de Educação Física da Universidade de Brasília e faço parte do projeto Doce Desafio. Hoje eu estou aqui para falar um pouco mais sobre o que é a glicosúria, quais são todos os processos bioquímicos que estão associados a ela e de que forma que isso se relaciona com a diabetes. Então, eu acho sempre interessante começar a entender um conceito a partir da própria palavra. Então vamos analisar. Glicosúria. Glico vem de glicose e uria vem de urina. Então, basicamente, significa glicose na urina. Eu também acho muito interessante que a gente relembre o que é a glicose. Então, essa aqui é uma molécula de glicose. Resumindo bastante, a glicose é uma das principais fontes de energia que o nosso organismo tem. Ela entra no nosso organismo a partir da ingestão de alimentos, na forma de carboidratos, que são coisas como pão, batata, macarrão, parecido. Depois que esses carboidratos são digeridos e metabolizados, eles são transformados em glicose, o que o intestino absorve e joga para o nosso sangue. E é a partir do sangue que a glicose é distribuída por todo o nosso corpo e pode então ser usada como fonte de energia. A glicose funciona quase como se fosse uma gasolina do nosso corpo. A questão é que, para que a glicose possa servir como fonte de energia, ela precisa estar dentro das nossas células. Não adianta de nada que a glicose esteja fora, no sangue, se as nossas células não conseguem absorver elas. E é justamente aqui que entra a insulina. De novo, resumindo bastante, a insulina é um hormônio que é produzido no nosso pâncreas, pelas células beta. E é ela que faz com que a glicose possa ser absorvida pelas células. Caso exista algum tipo de problema com a insulina, seja porque nosso corpo não produz ela, ou porque nós temos algum tipo de resistência a essa insulina, toda essa glicose no sangue não pode ser absorvida, ela não consegue entrar nas células. E eventualmente, a gente acaba tendo um acúmulo muito grande de glicose no sangue. O nome disso é hiperglicemia. De novo, vamos analisar a palavra para a gente entender um pouquinho melhor. Hiperglicemia. Hiper significa muito. Esse glic vem de glicose e emia vem de sangue. Basicamente, isso significa muita glicose no sangue. E essa hiperglicemia é extremamente tóxica para o nosso organismo. Se o nível de glicemia se mantiver muito elevado por muito tempo, podem acabar acontecendo complicações nos olhos, no cérebro, nos rins, no coração, dentre várias outras. Tá, mas como exatamente que essa glicose vai parar na urina? Para entender um pouco melhor isso, a gente tem que olhar para os nossos rins. Se a gente der um zoom no nosso rim, a gente vai encontrar essa estrutura aqui. Isso aqui se chama glomérulo renal. Como eu já falei antes, o rim filtra o nosso sangue. Então, o sangue passa por essa estrutura e as coisas que ainda são úteis ao nosso corpo são reabsorvidas, enquanto aquelas que nos fazem mal vão ser expelidas na urina. A questão é justamente que uma dessas coisas que ainda são úteis para o nosso organismo é a glicose, é a energia, afinal de contas. Então, por que ela acaba saindo na urina? Por que ela acaba sendo eliminada? Isso acontece porque a gente ultrapassa o que é chamado de limiar de absorção renal. Mais uma vez, vamos analisar a palavra. Limiar significa limite. Absorção é aquilo que você pega de volta. E renal, do rim. Isso significa, basicamente, que o nosso rim não consegue absorver mais nada de glicose. Tem demais e ele não consegue pegar mais nada. Esse limite geralmente é alguma coisa aí entre 140 e 180 miligramas por decilitro. Isso
é muito comum na diabetes, já que essa é uma doença que é caracterizada por uma hiperglicemia constante. Bacana, mas de que forma que a gente pode verificar se está afinal acontecendo uma glicosúria? Uma das formas é usando fitas reagentes. Esse é um procedimento que é feito em laboratório. Ocorre uma testagem da urina no laboratório. Mas também existe uma outra forma, que é provando a própria urina. Se ela estiver doce, isso é um sinal de que pode ter glicose presente na urina. Não é incomum que até hoje esse método seja usado, por exemplo, em comunidades que não têm tantos recursos. É interessante que essa técnica de provar a urina também pode ser usada para ver se uma pessoa está grávida. Ela, inclusive, era uma técnica muito usada antigamente, já que a gravidez pode causar o que a gente chama de diabetes gestacional, mas aí já é tópico para outro vídeo. Eu acho muito interessante pontuar aqui, falando sobre a doçura da urina, que o nome da doença é diabetes mellitus, e mellitus significa mel do latim, então ela já indica a própria doçura da doença. Mas, falando um pouco, continuando a falar sobre a glicosúria, é interessante que a gente fale sobre quais são as consequências da glicosúria para o nosso organismo. Dentre elas, a gente pode citar a infecção urinária. Casos de infecção urinária são muito comuns na diabetes. Por quê? Afinal de contas, isso acontece por quê? Afinal de contas, micro-organismos como fungos ou bactérias gostam muito de ambientes que são quentes, que são úmidos, que têm abundância de água e que têm energia à disposição como alimento. No caso, a glicose. E todas essas coisas que eu listei agora, de ser quente, de ser úmido, de ter energia à disposição, a gente encontra na bexiga de uma pessoa que tem diabetes. Uma outra consequência da glicosúria é uma coisa chamada poliúria. Mais uma vez, vamos entender um pouco melhor a palavra para a gente entender qual o conceito que estamos falando. Poli significa muito e úria, como a gente já falou, urina. Então, muita urina. Por que isso acontece? Basicamente, isso acontece porque a glicose tem um forte efeito osmótico. Isso significa que ela puxa, que ela absorve muita água. Então, junto da glicose que está sendo eliminada na urina, também tem muita água sendo eliminada. Essa poliúria acaba tendo uma outra consequência, chamada de polidipsia. De novo, poli de muito e dipsia de sede. Então é ter muita sede. Por que isso acontece? Isso acontece basicamente porque a gente está perdendo muita água. Afinal de contas, se a gente faz muito xixi, a gente está perdendo muita água. E a água é importantíssima para que a gente possa se manter vivo e saudável. Então a sede é uma mensagem do nosso organismo de que estamos com pouca água e de que precisamos de mais. Essa sede excessiva é uma forma de compensar toda a água que está sendo eliminada na urina. Eu também acho muito legal de comentar nesse ponto aqui sobre uma parada chamada homeostase. Homeostase é um nome muito bonito para todos os processos que o nosso organismo tem para voltar ao equilíbrio, o equilíbrio sendo o funcionamento correto do nosso corpo. Então, essa sede excessiva pode ser interpretada como um exemplo de homeostase, já que é uma forma que o nosso corpo tem de compensar a água que foi perdida na urina. Uma coisa muito importante de falar sobre a polidipsia é que se o paciente, a pessoa que tem diabetes, tentar matar essa sede bebendo alguma coisa que seja rica em carboidratos, como por exemplo um suco ou um refrigerante, acaba que a sede excessiva vai piorar. Isso acontece porque toda a glicose que foi absorvida nessa bebida vai passar por todos esses caminhos que a gente falou agora, e a pessoa vai acabar desidratando mais ainda. Bacana. Depois de entender um pouco melhor sobre
todos esses processos bioquímicos que estão relacionados na diabetes, na urinação, enfim, eu acho importantíssimo que a gente fale sobre como tratar esses sintomas, de que forma que a gente pode melhorar essa situação. Afinal de contas, a proposta do Doce Desafio é trazer longevidade e qualidade de vida para aquelas pessoas que têm diabetes. Então vamos falar um pouquinho disso. Com uma alimentação saudável e equilibrada e com atividade física terapêutica regular, a gente consegue controlar melhor as variações de índice glicêmico no sangue. O índice glicêmico acaba se tornando mais estável. Isso reduz a glicose sanguínea para um nível aceitável. A gente acaba evitando uma hiperglicemia. Isso tem como consequência uma redução na glicosúria. E assim a gente acaba tendo um efeito dominó, no qual um estímulo positivo tem uma consequência positiva, e essa consequência positiva acaba tendo mais uma consequência positiva, e assim por diante. Então, por exemplo, se a gente controla a nossa glicemia, a gente reduz a glicosúria. Se a gente reduz a glicosúria, como consequência, também reduzimos a perda excessiva de água e o risco de infecções urinárias, por exemplo. E assim, aos poucos, a gente vai construindo uma vida mais saudável e mais equilibrada. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.